Bom, vamos fazer aqui uma reflexão. Somos capazes de transformar profundamente nós mesmos? Somos capazes dessas transformações, de nos libertarmos de padrões de pensamento que não nos fazem bem? O nosso entrevistado diz que sim e explica o caminho. É o Leonardo Lourenço. Ele é médico cirurgião, formado em medicina com especialização em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Coluna e também da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Ele que está lançando o livro Noocídio. E ele vai explicar o que é o noocídio, porque ele inventou essa palavra. O subtítulo do livro é Quem Sou Eu Sem os Meus Problemas? Um livro que sai pela editora Labrador. Doutor Leonardo Lourenço, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de bater um papo a respeito da mente, do cérebro, da neurociência e do livro que a gente está aí lançando. Nossa, e eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitos ouvintes, porque eu me inspirei muito com o seu livro. Que bom. Porque é um livro que inspira mesmo transformação, né? Vamos começar explicando o nome, noocídio. Foi uma palavra criada pelo senhor, né? O que quer dizer? Então, para explicar melhor o que significa a palavra, Tânia, eu vou aproveitar para explicar, eu vou usar como exemplo a minha história pessoal para a gente chegar no gancho do que significa o termo noocídio. Vamos. Então, vou usar o exemplo do meu próprio casamento. Então, no começo do meu casamento, eu tinha uma percepção que me incomodava muito em relação à minha esposa. Era o jeito que ela resolvia os problemas. Eu achava ela muito passiva, muito lerda para resolver os problemas. Então eu ficava perguntando, mas escuta, você já ligou para o marceneiro? Você já fez os orçamentos do interfone? Você já levou o carro para revisão? Eu ficava cobrando isso, porque é cômodo, né, Tânia? A gente despejar as nossas angústias nos outros, achando que a gente está sempre certo e o outro sempre errado. E aí, com o tempo que foi acontecendo, com o tempo eu fui percebendo que, na verdade, o que eu enxergava como passividade, na verdade, era serenidade. Olha. O que eu enxergava como lerdeza, no fundo, era paz. E aí, nossa, eu falei, pera um pouquinho. Eu comecei a ter um vislumbre da parte positiva dela, nas mesmas características que eu olhava defeito. E isso automaticamente me fez voltar o foco para mim mesmo e começar a enxergar, opa, eu acho que eu tenho um pouco de defeito também. Acho que Eu eu não sou sou meio tão perfeito. pilhado. Eu acho que eu não tenho tanto, eu não sou tão perfeito quanto eu imaginava que eu fosse. Então, assim, por trás, eu vendia a imagem de ágil, competente, mas no fundo eu fui perceber que isso escondia arrogância, autoritarismo. E aí eu tive que começar a olhar para dentro, para perceber que se a coisa se mantivesse do jeito que estava, provavelmente o nosso casamento ia cada um ir para o seu lado. E a coisa ia para o vinagre, provavelmente. E aí eu tive que começar a pensar que talvez eu tivesse que eu mesmo fazer uma mudança naquilo que eu comecei a notar como defeito íntimo meu. E eu precisei abrir mão, então, de características minhas que eu comecei a enxergar mais profundamente. Porque senão o que provavelmente estaria acontecendo hoje é que eu não estaria mais casado com uma esposa que é fantástica e estaria casado com o meu sistema de crenças, não com a minha esposa. Sim. Então, o que significa noocídio? Esse termo foi criado com tem duas raízes. Nous é um termo que vem do grego que significa mente. Nous vem do grego significa mente. Que nem palavras como paranoia. Noia é mente. Knowledge, ou nous em inglês, o nous é mente. Sidium vem do latim matar, assassinar, eliminar.
Então, isso quer dizer o seguinte, que parte de mim mesmo eu preciso sepultar, eu preciso enterrar, eu preciso eliminar, que é defeituosa, que não é legal ser mantida, para que eu possa realmente, de alguma forma, prosperar, de alguma forma, me aprimorar como ser humano. Então, essa é a ideia geral Uau. desse termo ter sido criado para mostrar essa vontade deliberada que eu mesmo preciso produzir em mim para conseguir chegar a algum lugar. Quer dizer, é matar um aspecto mental, um Exatamente. modelo mental, um Exatamente. modelo de pensamento que eu tenho Exatamente. para renascer num outro modelo, Em vida, em no vida. mesmo corpo, Sim, para uma possibilidade mais que próspera. difícil, né? Que difícil, Não que é fácil. desafio. Bom, Não é já é fácil. desafiador você identificar um defeito, né? Aliás, parabéns por Obrigado. ter identificado. No livro, o Dr. Leonardo conta vários defeitos, né? Que tiveram que ser revistos. A arrogância, a busca pelo dinheiro, né? A competitividade. Tudo isso é um Uhum. problema, né? Claro. E o Dr. Leonardo passou por uma transformação física muito grande que também dependeu de uma reformulação mental, né? Exato. Ele perdeu 100 quilos. 100 quilos. 100 quilos. Que só foi possível também por esse processo de reformulação mental. Exato. Porque, no fundo, assim, se a gente tiver a percepção que existe um aspecto mental que é hierarquicamente superior, que tem controle sobre o nosso corpo, a mudança tem que partir necessariamente da mente. Porque se a gente focar só no corpo, sem que o painel de controle seja reformado, provavelmente a gente não vai chegar a um lugar muito benéfico. Né? É porque os nossos pensamentos eles vão sendo cristalizados, né? E neurologicamente é assim mesmo que Claro. funciona, No né? corpo, no próprio corpo. No próprio corpo. Uhum. E você ter a capacidade de primeiro identificá-los como problemáticos para transformá-los é você tomar a frente, o comando. Exige um esforço, né? Uhum. Exige um... É mudar essa percepção um pouco, porque se a gente vai despejando toda a causa do nosso sofrimento, dos nossos problemas para fora, nos outros, no meu vizinho, na produção, no patrão, na política, na economia, a gente vai perdendo a chance de achar na gente o que está ao alcance não tão distante assim, de se auto-perceber como não tão perfeito como a gente imagina, não tão certinho como a gente imagina. E aí, quando a gente se vê de frente com essa verdade do negativo que é na gente, aí tem um terreno fértil para ser mudado. E aí não dá nem muito tempo de a gente ficar percebendo o defeito nos outros, os problemas dos outros, transferindo a responsabilidade para os outros. Pois é, e é muito interessante porque aí o Dr. Leonardo, ele é um neurocientista, um neurocirurgião, ele vai explicando também sobre a neuroplasticidade do cérebro. Essa é a grande chave, a gente só consegue transformar porque o nosso cérebro tem essa plasticidade. Exatamente. E aí eu achei muito interessante que o senhor fala, bom, mas aí a gente precisa acionar esse processo, né, de plasticidade do cérebro. E são os fatores inconscientes. Não adianta eu ficar falando racionalmente, não, eu sou muito controladora, eu preciso mudar, blá, blá. Esse processo racional não vai dar conta de uma transformação tão profunda? Exatamente isso, Tânia, porque a gente tem a noção de achar que a parte racional do cérebro é que está controlando, e não é. Tem um mundo inconsciente oculto operando dentro do nosso cérebro, que lá sim está o painel de controle. Você quer ver um exemplo de como não dá certo essa parte racional? Pelo menos não deu certo comigo. Você imagina, se era só falar para mim, racionalmente, escuta, olha o tamanho, você está pesando 190 quilos, você está para morrer. O que você precisa fazer racionalmente? Qual é o argumento? Então você pega assim, ingere menos caloria, gasta mais, Fácil, racionalmente está resolvido o fácil. problema. Que isso. Só que eu passei 3 décadas obeso, tentando acionar a racionalidade para resolver o problema. Consciente de que precisava resolver. E sabe o que eu consegui? Mais e mais peso, mais e mais gordura, engordar mais e mais. Só quando a gente consegue acessar esse oculto na nossa mente para conseguir transformar o que nos amarra, que a gente consegue realmente se livrar
na raiz lá do Aí que é o problema. desafio, né? E aí no livro o senhor conta que a questão que mudou a chave foi perguntar por que propósito eu sou obeso, é isso? Exatamente. Porque a gente faz, Hum. às vezes, a pergunta errada. A gente faz. A gente não pergunta o propósito das coisas. A gente busca a causa muito objetiva. Bom, eu sou gordo. Se fosse num nível racional, eu ia responder: eu sou gordo porque eu como muito e gasto pouca energia. Ótimo. Então, se eu resolver a parte racional, eu emagreço. Não, eu emagreci. E a gente não consegue por quê? Porque existe um propósito oculto. O cérebro ele não vai desperdiçar energia sustentando uma coisa que externamente é vista como negativa se não tiver um propósito, uma finalidade. Então o cérebro está enxergando por dentro a minha obesidade como um benefício, como uma coisa adequada para ele. Por isso que ele ajuda a sustentar a obesidade no meu corpo. Você mandou para ele esse comando. Exatamente. Eu quero ficar gordo. No fundo é isso. Não necessariamente percebendo o que eu gostaria. Porque se a gente não é uma questão de desejo. Não, isso nasce de várias influências condicionantes familiares, sociais, transgeracionais. Isso vem de gerações. São comportamentos confortáveis. Exatamente. Que levam a essa consequência. Porque se fosse escolha minha, eu escolheria ser magro. Sim, sim. Obviamente. Mas como aquilo está arraigado em temas muito profundos que eu não os entendia, é que eu ficava amarrado nisso. Sim, e aí foi buscar lá atrás. Exatamente. Foi buscar na família, nos hábitos da família. Exatamente. Então, por exemplo, o que me fazia ser uma das principais fatores, porque eu nasci numa família em que o alimento, a comida, era praticamente o centro da casa, era o centro de tudo. Então, você desperdiçar comida no prato era absurdo, era criminoso. Era a mesma coisa que eu matar uma criança na África ou apontar o revólver na cabeça do cozinheiro. Era criminoso desperdiçar comida. E da onde vem isso? Isso vem de gerações anteriores a mim, bisavós da Europa, que passaram privação, que passaram fome, que passaram necessidade. E para essas pessoas que passaram e viveram isso, desperdiçar comida, obviamente, é uma coisa inviável. Sim. Só quem viveu isso era óbvio, era evidente não desperdiçar comida. Só que esse padrão de pensamento vai passando de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto. Cristalizando. E a gente leva este comportamento sem entender por quê, mas repetindo ele num nível inconsciente. E de fato, desperdiçar comida não é bom. Hoje o doutor não desperdiça. Não, hoje não mas desperdiça precisou passar por um processo de desperdício deliberado. Isso aqui é interessante. Isso. E não é apologia ao desperdício de alimento em absoluto. Mas para entendermos, a gente precisa fazer exercícios para o nosso cérebro mudar a chave. Exatamente. No caso aqui, desperdício, mas que pudesse ser qualquer outra coisa. Que no meu caso era importante, pessoalmente. Não é que todo mundo que é obeso, que está lutando contra a obesidade, tenha o mesmo tema pessoal arraigado. No meu caso, como a questão do desperdício pela comida era tão inconscientemente arraigada, eu precisei lançar mão de um subterfúgio, de uma técnica, de um ritual para desperdiçar visualmente a comida no prato. E isso conseguir me fazer me libertar da culpa pelo desperdício. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a, geometricamente, deixar metade do que eu estava acostumado a comer no prato. Visualmente desperdiçado. Então, se eu estava acostumado a comer uma pizza inteira, eu comia uma pizza inteira, eu passei a comer meia. Sim. Se eu ia num fast food e comia 3 lanches, eu passei a comer 1,5. Então, eu comprava 2 e cortava 1 ao meio e deixava o meio desperdiçado. Eu ia no restaurante por quilo, montava toda a montanha no prato e ia deixando metade de cada coisa. Ia na churrascaria e mandava descer todas as carnes que eu estava acostumado, mas eu deixando metade de cada uma. Por quê? No fim das contas, deixar aquela comida desperdiçada. Você falou, obviamente, que isso não é bonito, mas foi necessário, no meu caso, para eu me libertar da culpa inconsciente que eu carregava no meu cérebro por desperdiçar comida. Você foi ensinando o seu cérebro que, adestrando, eu estou fazendo isso. Isso. Mas ele deve ter reagido, o seu cérebro, no caso. Claro, é desconfortável. Não deve ter sido nada bom se você tem esse valor tão cristalizado no cérebro. Você fala, não, agora eu vou mudar isso aqui. Exato.
o cérebro sempre vai reagir, porque o cérebro ele quer economizar energia. Então, assim, ele vai no automático, ele vai na inércia, porque já está Hum, acostumado com aquele jeitinho. Então, quanto gasta pouca energia. Então, ele vai tentar, ao máximo, deixar tudo do jeito que está. Porque sei. ele acha que a solução que foi dada é a solução que vai servir para o resto da vida. Hum, Só que, veja, eu com 190 quilos, que criança na África que eu vou ajudar? Se eu estou morto, eu não ia durar 5 anos. Talvez eu sim. esteja aqui hoje conversando com você porque eu fiz isso. Hoje eu não faço mais. Foi Foi necessário para uma você necessário mudar a para eu chave. mudar o cérebro. Uma vez que o meu É. cérebro mudou, agora eu não preciso mais desperdiçar comida, porque ele já não tem mais aquela culpa implícita por desperdiçar Uhum. comida. Porque a gente carrega esse tipo de paradigma mental de muito tempo. Por exemplo, tem uma experiência em neurociência que é clássica, que eles pegaram 5 chimpanzés e colocaram eles dentro de uma gaiola fechada. Dentro dessa gaiola tinha uma escada. No alto dessa escada, uma banana. Óbvio que um dos macacos foi tentar subir para pegar a banana no alto da escada. E o que os cientistas faziam? Eles jogavam um jato de água fria nos outros 4 macacos que estavam embaixo. Hum. O que eles começaram a fazer? Todo macaco que tentava subir, os macacos tomavam ducha de água fria, não deixavam, espancavam esse macaco que estava tentando subir a escada Sei. para alcançar a banana. Porque associavam esse ato do outro macaco à ducha. A ducha de água fria. Isso. E aí, o que eles foram fazendo? Aí eles trocaram um dos macacos por um macaco novo. Esse macaco novo que não sabia foi lá, foi espancado, não deixaram ele subir, mas nem precisou da ducha de água fria. E eles foram trocando macaco por macaco novo, e sem precisar de ducha de água fria nenhuma, nenhum macaco passou a subir a escada para alcançar a banana no alto da escada. Então você imagina, o nosso cérebro, Hum, que tem muito de similaridade com o dos primatas, sim. funciona mais ou menos da mesma forma. Então a gente recebe paradigmas de pensamento Aham. que vem sem a gente nem Olha. saber de onde surge e repete isso achando que é o normal. E se acostuma com isso. Então eu não vou subir a Sim. escada para pegar banana, Eu já sei porque que eu já não sei que é. esse é o costume. Aham. Esse é o costume. E aí eu me Olha. acostumo ao meu comportamento, eu me acostumo ao meu hábito, mesmo sofrendo com ele, e não o transformo. Porque o cérebro Sim. quer economizar energia, porque aquela solução que foi dada lá atrás foi satisfatória. Isso vai Entendi. sendo herdado por gerações. Meu Deus, então o cérebro, ele também é o nosso inimigo nesse sentido. Ele pode ser o nosso aliado ou o nosso inimigo, a gente tem que desafiá-lo. Exatamente. Você falou, é perfeito. Nosso cérebro pode ser o nosso maior aliado ou o nosso pior inimigo. Então, é, saber usá-lo, aquele conceito de neuroplasticidade que você citou, Hum. que é justamente isso, que é transformar a parte tóxica, a parte que não, que dispara transmissores negativos e que está prejudicando a minha vida, que tem que ser transformada. E aí que a gente pode lançar a mão da neuroplasticidade, ou seja, dessa flexibilidade, da capacidade que o cérebro tem. Uhum. Porque no começo da neurociência, quando a gente começou a estudar cérebro, a gente achava que o cérebro era fixo, não mudava nunca. Ah, E hoje a gente sabe que até o último dia das nossas vidas, em qualquer idade, tá? Em qualquer idade, a gente pode mudar circuitos e sinapses cerebrais para ter outros comportamentos, para ter outros hábitos, em qualquer fase da nossa vida. a gente só precisa ter coragem para isso. Precisa. É, Porque você adestrar o seu cérebro já acostumado e com essa tendência ao conforto não é um com processo certeza. simples, né? Aí Com certeza. precisa de um auxílio, de alguém que te ajude a identificar. Por exemplo, quando você fez a reflexão sobre a sua obesidade, né? Para chegar na origem desse pânico de não poder desperdiçar a comida e tal. Esse processo foi sozinho? Foi uma reflexão sozinha? Nunca é Isolada? sozinho, né? A Hum. gente sempre conta com família, com amigos, contar com ajuda profissional também é ótimo. Se puder, um profissional da área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, médicos, para ajudar nisso, é sempre uma coisa que pode ser útil para nos dar uma visão de fora. Porque às vezes a gente fica tão aferrado à posição de de estar no volante da nossa vida, que a gente só consegue enxergar a visão do para-brisa. Então a gente tem uma visão só de estar dirigindo o carro da nossa vida. Então, às vezes, você conseguir ter uma opinião externa que olhe o teto, o Uhum. capô, o pneu, Sim.
o escapamento lá atrás pode nos ajudar nessa reflexão para aprimorar. É claro que você tem que ter o mínimo de percepção de achar que a opinião alheia também pode ser útil para você. Humildade é importante nesse processo, Com né? certeza, com certeza. Pô, doutor, tem consciência que o senhor saiu de uma condição de arrogância, passou pela humildade para conseguir se reformular, né? Exatamente. Se continuasse na arrogância, não reformularia Provavelmente eu não estaria absolutamente, né? casado, né? A minha esposa não aguentaria uma pessoa soberba e arrogante, conforme eu era no começo do casamento, pelo menos. Bom, e tem uma outra questão também. Aliás, tem várias questões. O livro do Dr. Leonardo Lourenço, que é médico neurocirurgião, é o livro Noocídio. Quem sou eu sem os meus problemas? É uma interrogação que sai pela editora Labrador. Antes de eu emendar essa outra pergunta que eu estou pensando aqui, eu queria, já que falamos do noocídio, que foi um termo criado pelo Dr. Leonardo, que ele já explicou, o subtítulo, Quem sou eu sem os meus problemas? Explica pra gente aqui. É isso, às vezes a gente não para pensar nisso, né? Quem sou eu sem os meus problemas? Porque a gente tem mania, às vezes, de perceber os problemas que surgem na nossa vida como se fossem coisas a serem exterminadas, eliminadas. Então aparece aqui um problema na minha frente, eu vou tentar fazer o máximo para exterminar, para eliminar esse problema. Sem perceber que, às vezes, este problema está ocorrendo ou surgindo na minha vida porque eu sou corresponsável pelo aparecimento dele. Não é que ele aparece do além, não é um fantasminha que às vezes chega. Espontânea. Exatamente. Então talvez tenham circuitos no meu cérebro, jeito que eu penso, ajo ou sou, que capacita a gente a sustentar, atrair ou manter um problema em atividade. E aí, se a gente não faz essa associação de que há uma contraparte em mim mesmo a ser mudada, a gente vai ficar tentando exterminar só o lado externo, só o componente de fora da minha vida, sem mudar a mim mesmo. É que nem a história do João, por exemplo. Vamos aproveitar, a gente está no começo do ano, todo mundo faz promessa ou metas ou ideais para o ano. Então o João é um cara que resolveu que ele ia querer parar de fumar. Ele resolveu que ele ia querer parar de fumar. Ele fuma mais ou menos um maço de cigarro por dia, desde a adolescência. Às vezes ele já chegou a fumar 2 por dia. Às vezes ele fumou só 3 ou 4 cigarros. Ele chegou até uns períodos a abandonar, mas ele falou que esse ano ele ia parar de fumar. Sim. E aí o João botou isso na cabeça dele que ele ia parar de fumar, porque o tabagismo é um problema. Obviamente, se a gente falar para o João racionalmente, João, dá câncer de pulmão, João, dá mau hálito, João, dá problema de saúde, entope as artérias. Vai ajudar, será que o João? Ou será que a gente vai ter que entrar mais profundamente para saber, João, o que em você vai abrir mão em você mesmo para conseguir fazer essa mudança? Porque só eliminar o cigarro e afastar o cigarro do João vai eliminar só uma parte do problema. Não vai eliminar a parte do cérebro dele que, por algum motivo, usa o tabagismo como uma muleta. Para preencher alguma coisa. Exatamente. Porque, no fim das contas, o João ele tem prazer físico quando ele fuma. A nicotina aciona circuitos de prazer no cérebro. Mas não é só o prazer físico. Há um prazer mental também. Quando o João traga o cigarro e aquela fumaça quentinha entra, aquilo dá um conforto mental. Porque o João, lá na adolescência dele, tinha uma imagem, uma convivência de um pai que era extremamente sufocante, autoritário e rígido, e uma mãe subserviente, uma mãe submissa. E quando ele começou a fumar na adolescência, sem perceber inconscientemente, essa fumaça quentinha entrando nos pulmões e nos brônquios dele, dava um alívio àquela imagem de sufocação que o pai dele trazia para ele. Então, se a gente quiser tirar o problema do tabagismo do João, a gente vai ter que perguntar, João, o quanto você está disposto a mudar a si mesmo? As percepções que você traz lá de trás, do inconsciente em relação ao seu pai. Será que ele tem só essa parte sufocante? Só rígida? A gente vai manter isso
na sua mente que ele nem percebe que está mantendo. Até quando? Você vai abrir mão de algum defeito, alguma característica nociva em si mesmo para conseguir abandonar o tabagismo? Então, quem sou eu sem os meus problemas? Porque às vezes a gente não se enxerga sem os problemas, mas querendo entrar e sair do problema sem mudar 1 milímetro de quem a gente é. Não vai dar certo. Porque a gente é parte, né, do problema. Exatamente. Puxa vida, e olha e eu tinha deixado a pergunta para daqui a pouquinho, é exatamente esse tema que o senhor levantou, que é o passado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o Repórter CBN, e aí a gente volta com o Dr. Leonardo Lourenço, vamos falar sobre o passado. Porque no livro, No Ocídio, ele diz claramente, óbvio, né, que a gente não consegue mudar o passado, claro, isso todo mundo já sabe. Mas que a gente pode mudar a percepção sobre o passado. E essa é a chave, eu achei muito legal, queria falar mais detalhadamente sobre isso. É o neurologista, neurocirurgião Leonardo Lourenço aqui com a gente, ele que está lançando o livro No Ocídio, Quem Sou Eu Sem os Meus Problemas? É o livro que sai pela editora Labrador. E temos várias questões aqui dos nossos ouvintes no Facebook da CBN. Bom, doutor Leonardo Lourenço com a gente, médico neurocirurgião, ele que é formado em medicina com especialização em neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele que está lançando o livro No Ocídio, Quem Sou Eu Sem os Meus Problemas? O livro que sai pela editora Labrador, justamente nos mostrando que é possível ativarmos a neuroplasticidade do nosso cérebro e nos libertarmos de padrões de pensamento que nos fazem mal, embora seja um processo difícil, e justamente o doutor Leonardo está nos falando sobre isso. Então vamos ao passado, né? Porque todos nós temos ali no passado, aliás, o nosso cérebro, isso o senhor explica no livro, vai se configurando, e a primeira infância é importante, né? Nessa formação, nessa cristalização. E sempre temos alguns traumas, sempre temos alguns problemas que vão se cristalizando na forma como a gente pensa. Algumas mágoas que vão ficando para trás, né? E aí, como é que faz? Já que a gente não muda o passado, como é que a gente faz para que esse padrão de pensamento que já se formou na infância e que nos prejudica até hoje possa ser alterado? Isso, essa questão do passado ela é fundamental, porque a gente às vezes ouve assim, não olha para o passado, esqueça o passado, deixa para lá. Só que isso é uma fuga, né? Isso é uma camuflagem. A gente não olhar para isso que nos aprisiona é uma forma de ficar repetindo padrões negativos. Então, por que o passado é tão importante? Por uma razão neurocientífica muito básica, muito simples. Todos nós aqui aprendemos no colégio que o cérebro se forma fundamentalmente entre o útero da nossa mãe até o final da adolescência. É nesse período que todas as principais fundações dos circuitos neuronais são formados. Então, tudo que a gente vai ser em termos de escolha, prefere mais uma coisa, tem um comportamento mais assim, evita aquilo lá, vem dessa fase de formação do cérebro. Os valores. Todos os condicionantes sociais, culturais, familiares vêm dessa fase. Sim. Então, entender essa histórico pessoal, essa neurobiografia, o resgate do que foi o meu histórico de vida, especialmente entre o útero da minha mãe até o final da minha adolescência, é fundamental para entender, escuta, mas por que raios eu sou gordo se eu não escolhi ser gordo? Mas por que raios eu fumo se eu queria não fumar? Mas por que eu sou arrogante se eu queria não ser? E geralmente a explicação está lá atrás. Exatamente. É nessa fase inicial de formação do cérebro que os circuitos profundos e antigos vão se modelando. Porque a gente vai passando por uma série de experiências de vida que vão definindo como essa modelação do cérebro vai ocorrendo. Por que um circuito se ativa mais e outro se deprime? É justamente nessa fase. Mas, como você disse, a gente não pode voltar para o passado. Mas isso não faz tanta diferença para reviver um novo passado em termos do que aconteceu. Porque, para efeito do cérebro, o fato em si que foi vivido, ele é pouco relevante. Ele não é tão importante. O que é importante para o cérebro é a vestimenta emocional,
a roupa sentimental que foi sendo colocada em torno de cada um desses episódios. Então, o cérebro vai automaticamente, feito uma linha de montagem, colocando de forma inconsciente, antes de a gente ganhar a parte racional consciente do cérebro, toda essa linha de montagem das percepções. Não, isso é negativo, isso é positivo, isso é neutro, e vai montando, e vai montando. E a gente deixa esse bloco a vida toda achando que é uma coisa única, que o evento que eu vivi lá atrás e que a parte emocional que foi revestida em volta dele são a mesma coisa. E não são. São coisas diferentes. É claro que o fato que eu vivi não muda. Sim. Mas a percepção emocional, a veste sentimental, ela é completamente flexível e mutável. E isso faz toda a diferença para o cérebro. Então, se eu conseguir reler a minha biografia, meu histórico, e mudar essas percepções que eu guardei como negativas para neutro ou positiva, aí eu começo a libertar o meu cérebro para padrões de comportamento, de personalidade, de identidade hoje na minha vida de forma positiva. Senão eu vou ficar amarrado ao mais do mesmo, ao automático, ao inercial de sempre. Você tem um pai, uma mãe muito autoritário que te diminui, você tem um problema de autoestima. Isso não muda o fato deles serem autoritários e te diminuírem, mas você tem que mudar o seu entendimento sobre isso, é isso? A sua percepção. Exatamente. Mas que já foi cristalizado lá atrás. E mesmo assim dá para mudar? Claro que dá para mudar. A gente pode olhar para um evento, mesmo considerado trágico do nosso passado, uma morte, uma separação, um abuso, uma violência grave, e ainda assim fazer uma releitura sobre isso. E mudar a percepção dessa parte negativa para usar isso positivo, usar isso como uma escada de prosperidade. Usar o evento negativo, mudando essa percepção, porque aí eu me liberto disso que fica amarrando o meu inconsciente e fazendo eu ter um padrão de comportamento negativo hoje em dia. Então eu tenho que identificar o fato, isso, para eu poder mudar a chave de interpretação daquele fato. Exatamente. É um processo que exige uma autoanálise, né? Isso. E às vezes não precisa só de um fato gritante. Às vezes é um discurso. Encadeamento, né? É um jeito de perceber a vida que a gente vai comprando ao longo do tempo e acha que aquilo é o normal. E normal e correto são coisas diferentes. Normal é o comum, o correto é outro departamento, que aquilo que eu vou avaliar como bem ou mal para mim já é outro departamento. O que eu vou manter disso? E se a gente não revisita esse passado, do que construiu a nossa mente, do que construiu o nosso pensamento, nosso cérebro, a gente tende a ficar amarrado no mesmo padrão de sempre, sem conseguir fazer isso. Há que se ter um desapego, obviamente. Há que se ter um desapego. E eu imagino, né? Porque aí também você está mexendo com os valores da sua família. Exato. Às vezes você precisa questionar seu pai, sua mãe. Exato. Né? Que Exato. também nos causa alguma dor. Então, por exemplo, no meu caso pessoal, eu posso te falar, por exemplo, eu não sei você, mas eu cresci num ambiente em que o bom mesmo era sofrer. Era se sacrificar. Sim. Era assim, no pain, no gain. Era assim, o sacrifício enaltece a alma. Deus ajuda quem cedo madruga. Mate um leão por dia. Sim. E eu passei 40 anos da minha vida comprando esse discurso. Achando que no final deste enorme sacrifício, dessa escalada toda, ia ter um maravilhoso paraíso, uma glória me esperando. Pensamento. Exatamente. E aí está consolidado na nossa sociedade. E aí eu queria transformar o suor do meu rosto num troféu. Eu queria que as pessoas olhassem para o suor do meu rosto como um troféu. Olha como eu me sacrifico, olha como eu me esforço, olha como eu sofro. Só que eu transferi isso para os outros. Sofra você também, tá? Então você tem que sofrer tanto quanto eu sofro, porque a gente dá aquilo que a gente tem, né, no fim das contas. E só que um dia eu simplesmente desisti. Eu falei, cansou o quê? de sofrer? Eu falei, isso não serve para mim. Porque eu vendia para mim o discurso que o meu sofrimento vinha de problemas, de infortúnios externos a mim. Era a minha tara por sofrer
que produzia os meus Um problemas. certo masoquismo, assim. Não é masoquismo, é o discurso que É, entrou no meu cérebro de incorporou. forma subliminar durante toda a formação dele, aquele resgate do Que passado. é Aquele nobre, né? discurso da sociedade, da cultura, Uhum. da família, de que É uma sacrificar. virtude ali, Aí né? eu resolvi, não, eu vou parar de me martirizar, eu vou parar de me imolar, porque não vai chegar paraíso nenhum no final desse corredor polonês. E não ia chegar nunca mesmo, até que um dia eu desisti. Não desisti da vida, não desisti de nada assim evidente. Eu simplesmente desisti de achar que o sofrimento ia me trazer algum benefício. Gente, sofrimento só atrai dor, só atrai Uhum. problema, só atrai infortúnio. É. E aí, abandonar e se desapegar desse jeito mental Incrível, hein? é que é o Difícil. noocídio. O noocídio é justamente isso. Eu mato em mim mesmo um padrão de pensamento, de uma personalidade, uma identidade que foi construída no meu cérebro para emergir de forma potencialmente mais livre, talvez mais feliz, Uhum. talvez mais próspera. Mas se eu não abandonar este personagem, esta carapaça de defesa que eu usei a vida toda, provavelmente eu não vou chegar a um lugar muito auspicioso. Incrível, né? E no fundo somos assim mesmo, né? E a gente sente culpa quando a gente está muito bem, né? Quando está tudo Exatamente. muito feliz e a gente está perseguindo a alegria, assim, parece que dá uma culpinha, porque não Isso. estou sofrendo o suficiente. Porque o programa de fábrica tá mandando Tá você mandando sofrer. sofrer, sofre. Você não tá matando um leão por dia, você não tá suando sangue. Isso, Então, né? não serve. Porque o programa mandou você ser assim. É. Ai, Mas, o Tânia, você cérebro. escolheu ser assim conscientemente? Não, eu quero alegria. Exatamente. É aí que tá a É questão. aí que A gente tá, né? pode conscientemente entrar nesse mundo inconsciente, voltar esse passado, aniquilar essas amarras e emergir em vida mais próspero, mais feliz, mais Sim. pleno. Desde que a gente tenha coragem de abandonar essa carapaça, esse personagem, essa armadura que veio de fábrica. A nossa vida é mais ou menos como se fosse um tablet, um computador, um celular que já vem com um monte de aplicativo instalado de fábrica. Uhum. Mas já veio da fábrica, não fui eu que escolhi. Sim. Tá aqui um monte de app aqui instalado. Só que um belo dia você pode chegar, mas esse aqui não serve, eu vou dar delete disso. Esse aqui eu também não quero, esse aqui eu também não quero. E aí você vai fazer download dos programas que tem a ver com você. Não vai ficar usando e rodando aqueles programas que já vieram da fábrica. Até quando a gente vai fazer isso? Pois é. Ai, que libertador. Que delícia. Puxa vida, hein? É uma provocação e tanto que o Dr. Leonardo Lourenço faz com a gente, né? Da gente identificar essas amarras mentais. E depois que se liberta, deve ser delicioso, né? Não tenha dúvida. Você fala, não tenha puxa dúvida. vida, eu fiquei tantos anos preso a esse pensamento. Exatamente. Né? E o pior de tudo é que assim, se alguém me fosse lá 5 anos atrás perguntar se era feliz, sou feliz. Nossa, mas nem sei nem saber o que é felicidade. Hoje eu posso dizer mais perto do que é felicidade. Mas naquela época eu era um sofredor crônico. Mas porque trabalhava muito? Trabalhava. Para você ter uma ideia, nessa questão do sofrimento, a insanidade chegava a um ponto de, por exemplo, de manhã, logo cedo, mesmo que eu não tivesse nenhum compromisso num horário comercial mais cedo, eu saía de casa mesmo assim. Porque eu não ia ficar em casa bancando o vagabundo. Ah, sim. Eu tinha que sair de casa Olha, cedinho. o julgamento moral. Exatamente. E depois, mesmo que eu acabasse antes, não, eu não vou voltar para casa. Vão pensar o que de mim? Sim. Se eu não sou competente, se eu não sou... Não, eu tenho que manter a fachada do competente. O cara ocupado, né? Isso aí. Só que assim, qual o problema? A gente acha que o mundo está precisando de gente eficaz e competente. Não, gente, o mundo está precisando de pessoas felizes. Pessoas felizes. Eficácia vão deixar para o computador, para a inteligência artificial. Nós, humanos, precisamos ser felizes. Não é? Até porque isso contamina, não é? Claro. Eu exijo do outro a minha imolação, meu sacrifício, eu quero botar nas costas dos outros. Sim, que é um valor seu. Exatamente. Olha, como importante rever tudo isso. Nossa, que lindo! E ainda no passado, no livro do Dr. Leonardo Lourenço, ele parte da experiência dele, parte das explicações da neurociência, né, claro, e também de alguns casos, né? E tem um caso, que é claro que o senhor não revela quem é, mas chama de Daniela, né? Que um nome fictício, Daniela, né? Uhum.
que é um caso muito grave, que ela sofreu abuso do pai, com a mãe sabia, Uhum, né, enfim, essa menina, que é uma mulher, tem um trauma de infância muito sério. uhum. Então aí não se trata exclusivamente de você mudar padrões de pensamento, aí ela tem um problema efetivo, né, ela foi vítima de um abuso. Uhum. E se eu proponho para ela um exercício tão interessante, que passa pelo perdão. Uhum. Conta pra gente como é que é esse exercício que passa pelo perdão e por que o perdão é importante para mudar a chave do cérebro, no caso dela, que foi vítima de uma atrocidade? O perdão eu considero que é um dos instrumentos mais libertadores, mais é, é, prósperos que a gente pode trazer para o nosso cérebro. Porque, e eu não estou falando isso sob o ponto de vista religioso, moral ou filosófico. Eu estou falando baseado em ciência, tá? Hum. A gente hoje tem vários estudos gigantescos, as chamadas meta-análises, que são estudos de estudos, envolvendo centenas e milhares de pessoas, comprovando os amplos benefícios científicos de perdoar o outro ou perdoar a gente mesmo. E por que o perdão é tão importante nesse contexto? Porque, veja, o cérebro é uma excelente máquina para fazer a gente sobreviver. O cérebro não foi feito para a gente ser feliz. O cérebro foi feito para a gente sobreviver. Hum. A maior máquina inventada pela natureza para a gente conseguir sobreviver. Como é que ele faz isso? Ele usa basicamente duas coisas: luta ou fuga. Luta ou fuga. E traduzindo para a nossa vida do dia a dia, significa atacar ou defender. Atacar ou defender. Então a gente fica o tempo todo querendo atacar ou defender para sobreviver fisicamente. Só que isso para sobreviver fisicamente. Então, justifica em situação de fome, de miséria, de escassez, de privação, que foi a maior tempo da história que o cérebro humano ficou exposto durante a evolução. Mas em circunstâncias em que eu não estou passando fome, em que eu não estou no meio de uma guerra, em que eu não estou com um revólver na minha cabeça, que eu estou dando uma entrevista para uma rádio, qual é o sentido de eu ficar me defendendo ou atacando? Eu fico usando esse padrão de defesa ou de ataque porque é isso que o cérebro aprendeu para ser. O que o perdão faz? O perdão ele entra justamente com uma ideia paradoxal que Quebra. implode essa ideia de defesa ou ataque, que traz paz, que traz harmonia, que traz tranquilidade, que é uma coisa que a gente tanto espera Uhum. no dia a dia. Então, assim, o poder que o perdão tem para fazer isso é absolutamente fantástico. É impressionante a experiência que eu consigo ver lidando com pacientes que mergulham de fato nessa ferramenta, o quão libertador que isso pode ser. Claro, você estava citando o caso da menina que foi Tô pensando estuprada. nesse pai Isso, agressor, difícil perdoar, né? claro, É um pai agressor, isso, é um abusador. exato. E qual é a questão? Porque geralmente a gente tem, a gente junta tudo numa coisa só. A gente junta o estupro e o estuprador como se fossem um combo único. É claro que estupro é uma coisa imperdoável. Não dá para perdoar um estupro, um assassinato, eu perdoar um ato nocivo, uma agressão, um crime. Continua sendo errado e vai ser errado sempre. A gente não pode perder essa noção do que é o certo, do que é errado. Sim. Mas o estuprador é um ser humano. É uma pessoa como eu, como você, como o pessoal que está aqui no estúdio. Que cometeu uma atrocidade que Que nós não cometeu. cometeríamos. A gente imagina que não, igual, mas a gente pratica habitualmente atos nocivos e errados no nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber, e não enxerga a possibilidade de que um outro ser humano pode cometer erro, por mais grave que Uhum. seja, e que talvez se a gente conseguir separar o ato de continuar condenando aquilo que é errado,
mas perdoar a pessoa que pratica o ato, isso produz no cérebro uma libertação muito grande. Porque aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele rancor que é impresso em circuitos cerebrais tóxicos negativos, tem a possibilidade de ser liberado. Porque, veja, se essa questão do manter a tragédia ou o negativo indefinidamente no meu cérebro, ele vai necessariamente ficar como um gatilho me fazendo querer atacar ou defender. E aí eu vou substituir a ideia daquele pai. Ele pode ter até morrido já hoje em dia, ele pode estar longe, ele pode ter mudado muito. Mas eu vou ficar transferindo a figura daquele meu pai que me abusou na infância para o meu chefe, para um político, para um desafeto, e eu vou ficar... Esse padrão vai permanecer em você. Permanecer. Você só se liberta desse padrão por meio do perdão, que é considerar aquele é um ser humano passível de erro, errou, mas é apenas um ser humano. Não personifica o crime. Exato. É assim, o crime continua sendo crime, vai ser crime, é passível de punição, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas amarrar a imagem da pessoa criminosa ao meu cérebro não vai condenar o outro. Vai condenar a mim mesmo. Vai fazer mal. Eu que vou ser o condenado. Eu que vou ficar carregando o circuito tóxico. Sim. A justiça vai resolver. A gente tem leis para resolver isso. Não compete necessariamente a mim. Mas no meu cérebro, no meu íntimo, eu posso libertar esta figura que eu guardo como monstruosa, como que não vai fazer grandes diferenças, porque o ato de eu carregar no meu cérebro esse rancor, essa mágoa, qual utilidade prática que isso vai ter? Nenhuma. Qual utilidade prática? Não, é nocivo, né? É nocivo, porque eu vou ter que sustentar um circuito cerebral negativo que vai disparar e vai querer ficar transferindo em outras pessoas a mesma abominação. Eu vou tentar, eu vou ficar projetando abusadores em vários personagens que eu vou entrar na minha vida. Então, coloca aquela pessoa na dimensão humana. Exato. Falível. Assim Nesse como a gente. Não é que a gente vai sair abusando das pessoas, mas a gente comete erros. E a gente precisa se auto-perdoar desses erros e perdoar o outro que comete esses erros também. Puxa vida, essa talvez seja a transformação mais difícil. É complicado. Para mim, está me parecendo a mais difícil. Não é fácil. Não é? Não é fácil. No caso do livro, eu cito um exercício das cartas, né? Que é para poder... Tá, vou pedir para você explicar em 2 minutos, pode ser? Claro, é assim, eu só vou citar... Porque é muito legal o exercício porque assim, livro. Por que o exercício das cartas é tão interessante? Porque quando você materializa todas essas emoções, a parte negativa, a parte positiva e depois a parte de perdoar, e depois você transforma isso num ritual... Como é que é essa linguagem... as cartas? Só para o ouvinte ter uma ideia. É escrever cartas para o agressor? Assim, pensando no agressor? Isso depende muito do caso individual. No livro, no caso sim. Dela, no caso dela assim, foi abusada pelo pai. Isso, eu sugeri esse exercício no sentido de que aquilo pudesse falar na linguagem do inconsciente. É claro que precisa ter o desejo íntimo dela fazer isso. Ela pode simplesmente não fazer. Mas quando faz isso, é impressionante a transformação e acionamento de neuroplasticidade que isso... Mas escrever como se estivesse falando com a pessoa? Então, a gente aciona o máximo de memórias reais que isso. A gente descreve as cenas, os acontecimentos da forma mais viva possível, mas não por masoquismo, porque a gente quer sofrer de novo. Não, porque a gente consegue agora, com mais bagagem, mais maturidade, olhar para a mesma coisa, mas vendo aquilo com uma nocividade menor. Então, aquilo vai como enxugando as conexões negativas. Depois eu posso começar a ver até aspectos positivos de ter passado por isso. O aprendizado que eu tive, as coisas que me transformaram e fortaleceram por causa disso. Isso vai ocupando com positivo essa penumbra. Mas o perdão é o que liberta realmente, é o terceiro momento. Que é a parte que a ideia paradoxal entra para implodir aquela necessidade de atacar ou me defender contra aquela imagem, contra aquela percepção daquela pessoa. A ideia continua sendo errada, mas a pessoa eu não preciso carregar em mim mais como uma negatividade. Pô, que incrível. Muito legal. Foi muito inspiradora a conversa, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, para todos nós refletirmos, hein, sobre essas transformações de padrões de pensamento. Posso convidar o pessoal para o lançamento? Pode.
só para... O lançamento vai ser dia 30 de janeiro, Livraria Cultura do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. A gente vai estar lá para autografar, quem quiser conhecer pessoalmente, vai ser uma alegria receber todos vocês. E o pessoal te acompanha nas redes sociais, né? @Dr. Leonardo Lourenço no Instagram. Lourenço, muito bom. E o livro é Noocídio, Quem Sou Eu Sem os Meus Problemas?